Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Gratidão a você que está sempre aí acompanhando nesse horário da madrugada, 2 da manhã, no horário original aqui do programa, domingão, 2 da manhã. E gratidão também, claro, a você que assiste, ouve depois, no outro horário, pelo canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Gratidão, gratidão sempre a você. E hoje, mais uma vez, finalizando essa série do Código da Felicidade, o Sermão da Montanha, falando de Jesus e falando de uma forma terapêutica, né, psicanalítica. Então hoje eu e o meu colega, amigo aqui, Clélio Leme, mais uma vez, falando do 8º Código da Felicidade, né, que é... Qual que é, Clélio? Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Vamos lá, vamos traduzir tudo isso aí, Clélio Leme. Porque você se sentir feliz porque está sendo perseguido é difícil, hein? né, meu? Opa, não é para qualquer um, não. Ou se sentir feliz numa situação de medo, né? Como é que você vai ficar sentir feliz, né? Enfim, mas é exatamente esse projeto de Jesus, né? Você transformar, seja lá qual situação for na sua vida, numa coisa aceitável, né? Administrável dentro da sua mente, porque as ideias, ela não está real, né? Vamos supor, se eu pensar agora que eu estou viajando no avião, não é real, né? Eu estou imaginando. Sim. Então, como ela não é real, você não pode ter um sofrimento, não é? Porque ele não existe, só por causa de ideias, né? Então, ideias, você tem ideias boas, pensamentos bons, não é? Que você será feliz. Não se influenciar, não deixar vir pensamentos ruins e você não administrar, não fazer a gestão disso, né? E nessa parte, você veja, ele vai... As pessoas, é o momento que ele está ensinando as pessoas a aplaudirem, a se manterem equilibrados, controlados, mesmo naquele momento. Eu estou me referindo aqui, os cristãos estavam sendo perseguidos. Naquela época, né? Isso, mesmo os cristãos que vão estar sendo perseguidos, os apóstolos que foram perseguidos, aliás, morreram como mártires, todos foram assassinados, apedrejados, uns tiraram a pele, outros cara vivo, jogaram pedra, enfim, cada apóstolo tem a sua história de mártir lá, triste, mas nenhum deles se entregam à dor. Então, ele está ensinando nesse momento isso, a você resistir e mesmo assim você estar feliz, né? Tem aquela coisa que eles mandavam os cristãos, já alguns anos depois, né? Alguns séculos, os cristãos botavam lá para os leões comer. Isso. E você vê na própria história, eles não gritavam, não choravam e ficavam. Aí depois, lá na Idade Média, quando vai vindo aqui na cabeça que tinha a questão principalmente contra as mulheres, os hereges, os né? hereges. Quem não acreditava bem nas coisas da Igreja Católica ocidental, não é? Que aqui que onde nós estamos, porque você tinha outras igrejas católicas que pensavam diferente. Mas quem não concordasse com alguns princípios era tido como herege. Herege quer dizer que essa pessoa era queimada na fogueira. Né? E as bruxas, né? Mulheres que pensassem diferente ou que não seguissem, enfim, eram as bruxas e eram queimadas na fogueira. E elas conseguem resistir. Imagina, né? Você está vivo, o cara tacando fogo, para com isso, né? Não é fácil, não. Imagina, a gente parece que é filme, né? Uma coisa assim, né? Imagina uma coisa dessa. Hoje, só se da gente pensar em alguma coisa, a gente já se quebra, né? Verdade. Já não tem força para pensar. E ele, então, nesse, lógico que foi em todo o Sermão da Montanha, mas nesse último, nesse específico, é quando ele ensina eles serem mártires, serem líderes, não é? E sabendo que iriam ser perseguidos e mortos, assim como ele foi. Assim como ele foi. Isso, assim como foi Jesus. Então, é isso que ele está querendo dizer para a gente nesse momento de sofrimento, né? Porque ele treinou os apóstolos a serem felizes quando estavam sendo feridos, perseguidos, traumatizados, vamos dizer.
e assim mesmo eles manter administrar as ideias, não deixar as emoções. A dor física, lógico, existindo, assim mesmo, além da dor física, você demonstrar, né? Você mostrar a sua coragem, a sua positividade, mesmo sabendo que vai morrer. Sim. E Jesus dá esse exemplo na vida dele, porque quando ele está indo lá, quando ele está no processo carregando a cruz, tem várias daquelas, chama via sacra, é isso, via né? Sacra. Via sacra, né? Tem várias partes, eu cito uma, acho que é na 8ª parte da via sacra, que ele para consolar. Ele que está aqui morrendo, carregando a cruz, sabendo que vai ser crucificado e está carregando a cruz, as pessoas. Ele para consolar, acho que é no 8º que fala, é porque eu quero fazer uma ponte aí com as mulheres. Ele para consolar as mulheres de Jerusalém, que acho que assim é o título que está na 8ª passagem dele. Tá. Então, perceba, o cara está morrendo e ele tem que parar para consolar a pessoa que está sofrendo por causa que ele vai morrer. E ele mesmo tem que montar um equilíbrio desse, fazer essa gestão das ideias, dos pensamentos e transformar isso numa coisa boa, né? Então, é para a gente entender que é possível, às vezes, a gente celebrar a vida, mesmo quando está uma tempestade emocional, né? Quando a gente está passando por uma turbulência muito grande, a gente precisa se controlar com os pensamentos. Isso é aquilo que eu falei no começo. O pensamento seu, ele não é real, né? Lógico, agora você vai ficar pensando, ele vai transformar, as emoções, as memórias vão vir, aí vai virar um sofrimento, vai ser grande. Você não pode deixar isso, né? Então, trazendo um pouco o nosso campo, eu estou querendo... Psicanalítico, né? E sempre a gente estimular e fazer igual Jesus fazia, não comprar o que não nos pertence. O que não é. O que pode ser isso? Você sofre porque as pessoas estão falando de você, né? Estão te criticando, estão falando mal de você, estão te discriminando. Você não deve sofrer, né? Você não deve entrar nisso, não compra isso. Isso é a pessoa que está fazendo lá, não é para você... O Chico Xavier dizia, né? Se o que estão falando de você é verdade, é verdade. Se o que estão falando de você é mentira, não tem que se preocupar. Exato. Não se preocupe, porque se está falando a verdade, ok, é a verdade. Se está falando mentira, é mentira. Então, não se preocupe com isso. E você só vai permitir ferir o seu emocional se você concordar, se você permitir. Sim. Porque aí você vai sofrer mesmo, né? Claro. Você está permitindo que alguma coisa que estão falando ou fazendo, e você está entrando nisso e começa a sofrer com isso, né? Está comprando aquilo que não é seu. Então nesse código, que além dele estar ensinando, né, as pessoas a serem muito forte, muito firme, ele também vai mostrando para a gente trazendo para o mundo de hoje, né, que a gente, ou a sua mente, você é protetor, ou ela também pode ser, como que você fala? Seu algoz, né? A sua inimigo, você entendeu? Inimigo, toda a sua... Isso. Então, faça a sua mente ser o seu grande protetor. Claro. Né? Ela está do seu lado. O que é a sua mente? Os seus pensamentos. Eles estarem do seu lado. Porque senão ela mesma vai fazer você ficar sofrendo, louco. Eu me lembro que você, no programa passado, eu ia comentar, acabei não comentando, você falou e citou até dados sobre a questão de suicídio. Sim. Cada 40 segundos um suicídio pelo mundo. O suicídio é exatamente isso aqui que nós estamos conversando, para não chegar no suicídio. Sim. Por quê? Primeiro, as pessoas se suicidam pensando que estão matando o problema. Matando a dor. Matando a dor. Não é tirar a vida dela. Querem matar a dor. É isso. Não é ela que quer morrer. Ela quer acabar com o problema. Sim, com o problema, com a dor. E muitas vezes o problema são de ideias ou coisas que as pessoas não aceitam dela. Por exemplo, pode ser um preconceito, você entendeu? Só que deixa a pessoa sofrer com o preconceito dela lá. Ela tem preconceito contra você. Mas não você. Aí você entra nesse sofrimento e você quer acabar com isso, acaba com um exemplo que eu dei, né? Ou uma discriminação, ou é uma pessoa, às vezes, que se separou de você, largou de você. Deixa ela tocar a vida, vai. Claro.
vai entrar nesse jogo e vai acabar com a sua vida porque a coisa não deu certo. Todo dia não dá certo, né? Claro, Vai fazer claro. o quê? Então, é isso que a gente está falando. Não deixa a sua mente ser... Olha, deixa eu só concluir isso do suicídio. Então, ela leva ao ponto, a sua mente leva ao ponto de você acabar com a sua vida. Sim. Ao cuidado que você tem que ter com o Sim. pensamento. Não é? É o pensamento que te leva Claro, primeiro, né? claro. Que te puxa isso, né? Sim, sim. Então, a gente não deve comprar o lixo emocional das pessoas se não nos pertence. Uhum. Deixa com elas. Tenha a sua... Sempre mantenha você sempre. É que eu lembrei daquela técnica de você... Joga Fazer no lixo. limpeza, né? Joga no lixo essa coisa ruim, né? Mas não vai deixar isso te contaminar, né? Se as pessoas fazem calúnias contra você, injúrias, difamações, fofocas, né? Fofocas em geral. Isso pertence aos outros. Deixam eles, né? Não a você. Né? Uhum. Porque isso são lixos emocionais das pessoas. Sim. Mas você não pode se influenciar por isso. Você não pode deixar sua mente se acabar por isso, né? Se deixar levar Se por deixar essas levar por pelas isso. ideias dos outros, pelo que estão Os julgando. Né? Desculpa. Os caras matavam o cristão porque eles tinham umas ideias e queria que os cristãos tivessem as ideias. Eles não tinham. Não tinham. Simplesmente não tem a sua ideia. Não vou comprar a sua ideia. Você vai te matar, mas eu não vou comprar a sua ideia. E ficava com as ideias disso. Sim. E as perseguições nos cristãos, bom, existe muito tempo, né? Mas durou-se de mais de 300 anos. O Sim. Império Romano perseguindo, o Jerusalém perseguindo, né? Israel perseguindo. Então e tinha mais outro campo que perseguiam contra os cristãos. Porque Cristo vem abrir um novo caminho e com certeza ia prejudicar o controle que eles tinham sobre as pessoas, né? Enfim. Então Jesus é isso que chama libertar. Jesus vem para pôr você para pensar e ser feliz, né? Agora, e nessas duas frentes de perseguição dos romanos e dos judeus, nessa época primeira, né? As pessoas aprenderam com Jesus a enfrentarem aquilo e lutarem isso aí. Então, eles estão lutando pelo que eles acreditam. Por uma causa. É isso. E não deixava se influenciar pelo que o outro queria que ele fizesse, sabe? Que ele teria que ser daquele jeito. E ele vai isso até o fim da vida. E a gente pode até fazer também a gente pode fazer uma colocação aí, Clélio, trazendo, né, para os dias de hoje, trazendo para o que hoje a população mundial sofre e vive, enfim, pela falta de uma causa. Não ter uma causa, na maior parte das vezes, as pessoas não terem uma causa, elas vão ter um vazio interno, um vazio emocional, um vazio psíquico muito grande, que elas ficam tentando preencher com coisas que não preenchem. Com a atenção do outro que ele não tem, né? Com a atenção que não tem, que não vem. Né? Uma pessoa que não entende ele, e aí ele, enfim... e aí ele está sem foco na vida, né? Está sem foco, está sem uma causa. Tem uma causa. Se você tem uma causa, você se apega, ela te preenche e você não dá bola. Isso. Você simplesmente não vai dar bola aí. Ainda que a sua causa seja uma questão bem pessoal sua. Claro, né? Que você queira dançar, não é isso? Sim, é uma causa. É uma causa sua. Ou você, é lógico, o Cisne está colocando uma coisa global, né? Você lutar por as coisas que estão aí, melhorar a água, melhorar o meio ambiente, melhorar a vida das pessoas, dos animais. Mas mesmo como você disse, mesmo que seja uma causa pessoal. Pessoal, isso. Né? Cultivar esse amor próprio, aumentar essa autoestima, né? Brigar, ter uma causa você com você, de manter a sua saúde, manter um padrão de vida saudável, você com você. Né? Não deixar a sua cabeça virar um supermercado de produtos ruins, né? Sim, que é o que eles ficam o tempo inteiro introjetando. Introjetando. Né? E se você entra no pensamento, sua cabeça vai virar um balaio de gato mesmo. Não tem conversa, né? A pessoa se perde, né? Isso. É muita informação, não tem jeito. E o gerenciamento da emoção que Jesus ensina, então, para nós até hoje, e que ensinou nesse 8º código, ele não tem um outro precedente histórico, sabe? Até a época de Jesus, que tivessem
com tanta força, né? Até hoje, né? As pessoas que lutam por questões religiosas Sim. mesmo, com a fé dela, elas, enfim, ela tem fé, né? Como você disse, é uma causa também, né? Uma causa também. E elas, enfim, então até hoje você tem, eu estou querendo aqui mostrar o quanto Jesus era inteligente, né? E quanto ele era esperto, que a influência dele durou até agora. Até hoje. Até hoje, Sim. não é? Você tem aí essa grande forma de transformar os pensamentos ruins em pensamentos bons. Porque aí seu cérebro, ele vai repondo, né? Aquelas memórias. É lógico que um trauma, né? Lá na infância, principalmente, como você sempre explica, você não vai mudá-la, mas você vai fazer uma nova leitura. Como é que você vai fazer isso? Colocando novos pensamentos. Você vai botando novos pensamentos, que é o momento, é a mesma coisa assim. Às vezes uma pessoa vê uma flor, na sua cabeça vê alguma coisa, na minha vê alguma coisa. Mas de algumas pessoas é uma coisa triste. Uhum. Porque ela lembra de alguém que morreu e tinha aquela flor. Sabe como é que é? Então, é uma flor que agora, a flor você tem que dar o sentido nela, que é uma coisa bela, que é de amor, a vida que continua, não é, sabe? É uma coisa da natureza, os lírios do campo, né? Que você gosta de falar. Sim. Enfim, você tem a coisa ruim aqui, mas olha para os lírios do campo aqui, olha para o lado bom, né, das coisas. Uhum. E por quê? Porque isso aí é que Jesus, então, ensina pra gente que o inverno não é para sempre, né? O frio, quer dizer, não é para sempre. Não é? Ele vai mudar. Não tem problema nenhum, não tem crise nenhuma pessoal que você esteja passando que será para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Vai ter um fim. Uhum. Não tem como, não é? Vai ter um fim. Claro. Então você tem que ter essa certeza e saber isso para você ter forças e continuar na sua vida. Mesmo que você está sentindo injusto, como ele diz lá, né? Felizes os injustiçados, né? Duro, né? Você está sendo injustiçado e você tem que ser feliz. Mas é isso que ele está te mostrando, né? É isso que ele está te dando força para você ter a capacidade de se reinventar. Sim. Mesmo no caos. Mesmo no caos. Não é? É isso, por quê? Porque são tudo ideias. Se você não deixar entrar pelas ideias ruins, pelas aquelas emoções tristes, você não vai deixá-la te dominar, você vai conseguir dominá-la com outros pensamentos, não é? Enfim, então é nisso que que Jesus vai nos ensinando, como ele dizia lá na época, né, os perseguidos. A pessoa está passando os dias mais tristes. Eu estou jogando lá, mas assim, ela às vezes já está no momento dos mais tristes da vida dela. Uhum. Né? Uma dor profunda, isso. Né? Agora, paciência, porque vai passar. Sim. Paciência, bota novos pensamentos, muda a chave, sabe? Saia, né? Dá uma respirada, bebe uma água, dá uma volta, olha outras coisas. Não deixa seu pensamento te levar para o caos. Sim. Porque é isso que vai acabar acontecendo se você não agir, se você não como é que fala? Não mudar, né? Às vezes eu quero copiar uma palavra sua lá, reinventar. Como é que você fala? Elaborar. Se reelaborar, né? Por quê, né, Clélio? Que é uma outra questão também. O pensamento negativo, ele floresce como nós somos o tempo inteiro. A gente é introjetado no medo, né? Porque os poderosos, eles introjetam medo o tempo todo, porque o ser humano com medo, ele fica refém. Sim. É refém. E aí eles manipulam, manejam da forma que eles querem. Sim. Essa é a Matrix, né? Então, por conta de tanta introjeção de medo, o pensamento negativo, quando ele vem na nossa mente, ele floresce com uma velocidade absurda. Ele tem força, né? Ele tem força. Você começou a pensar, ele cresce. O pensamento positivo não acontece isso. O pensamento positivo, quando ele vem, logo em seguida já vem um superego ali dizer, não, acho que não, hein? Não é para você, não. Então, se a gente consegue, assim que o pensamento negativo aparece, você cortá-lo, corta na hora. Opa, não me pertence. Você tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Orar e vigiar, né? Lembra aquela questão? Orar e vigiar. O que é isso? Você vigia o que está passando na sua cabeça. Sim. Né? E não deixe esse pensamento negativo sequer começar, porque ele floresce muito rápido. Então, corta, na hora, sai, não me pertence, não é meu, né? Na hora.
aí você consegue começar a ter um controle e não crescer tanto esse negativo. Esse negativo. Uhum. E é lógico, quando a pessoa está passando por um momento triste ou de turbulento, não é? Fica mais difícil ela estar vigilante a esses pensamentos perturbadores, agressivos. Por isso que tem os profissionais, por isso que tem pessoas... Os terapeutas, as terapias. Né? Isso. Na internet tem muita coisa, né? Que vai também de autoestima, vou falar assim, né? Ou de meditação, enfim. Mas se a pessoa não está aguentando, ou você sabe que alguma pessoa não está suportando, que nem levanta mais da cama, vamos dizer assim, tem que procurar um profissional. Claro, né? Tem que procurar ajuda. Não tem como. Você vai até onde der, onde não deu, procura ajuda. Desvazie seu ego, tenha coragem de falar, eu estou sofrendo de ajuda. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, é uma coisa muito angustiante, eu não estou conseguindo reelaborar, ter novos pensamentos, só estou pensando coisas ruins, enfim, falar para a pessoa. Sim, né? Claro. Então você tem que abaixar o seu pensamento do ego aí, de achar que você vai ter que dar conta de toda a situação e conversar com alguém. E falar o que te incomoda, né? O que é que está te incomodando, o que é que está te judiando, que fato aconteceu, enfim. Você tem que ter essa coragem, não é? De enfrentar, mesmo, eu também, Jesus está dizendo aí, você se sente, foi injustiçado, mas então seja feliz por isso, Sim. não é? Como você vai ser feliz por isso? Mais ou menos dessas coisas que nós falamos aqui, né? Por quê, né? Por que você está tão infeliz? O que está te deixando tão infeliz? O que está faltando aí, né? Uma situação... Uma gota d'água virou uma tempestade? Porque tem muita coisa aí para ser tratado, né? Tem muita coisa aí para você. E é isso, a gente tem que ser resiliente, né? O que é resiliente? Adaptarmos com as situações difíceis. Ter força interior para enfrentarmos essas situações, não é? E é isso que Jesus faz nessas 8 partes que nós fizemos. A gente põe número, mas, enfim, todas essas partes, como você diz, do Código da Felicidade, eu já ia copiar aqui para lembrar, mas já lembrei, do Código da Felicidade, que é o Sermão da Montanha. Jesus, quando nós falamos lá dos empáticos, de controlar ansiedades, dos que queriam os solidários, a gente percebe, foi tudo, ele foi dando alguns exemplos, falando alguma coisa para nos mostrar a força que nós temos dentro de nós. Dentro das nossas ideias, dentro do nosso pensamento. Foi isso, né? De uma forma geral, a gente trabalhou todos os códigos, mostrando que lá antes de toda a psique, não é? Jesus nos ensinando, nos dando ferramenta, né, de proteção, para você não cair, como você diz, no pensamento negativo, né? Pensamento negativo. Que ele vai vir mesmo. E você ter essa proteção de não entrar também, né? Claro. É isso que Jesus vai estar falando sobre pra gente. Isso entendeu? Mesmo. E aí, nesse último, Jesus nos ensina que, olha, mesmo se você vai morrer, faça isso. Exatamente. Suporte. E aí, novamente, né, lembrando do Chico, num avião, ele estava uma vez viajando, né? E o avião começou a balançar muito, muita turbulência. E o Chico se desesperou, começou a gritar. Todo mundo estava gritando dentro do avião, porque estava mesmo perigoso ali, sentindo o perigo. Mesmo, né? E o Emmanuel aparece, né, o orientador dele, aparece do lado dele e fala: Chico, o que é isso? Ele fala: Emmanuel, nós vamos morrer. E o Emmanuel diga: morra com dignidade, para de gritar, que história é essa? Né? Tinha coragem. E por fim não tem morreu, coragem. Né? Não. E por fim não morreu, tá vendo? Sofreu ali. Passou a turbulência, ficou tudo bem. Porque ele não morreu de cair de avião, né? Então, você vê, ele passou isso. Mesmo nesse momento, ter essa resiliência, né? Isso. Se adaptar ao que está acontecendo e dar a volta por cima. Muito bom, a gente espera que você, ouvinte, faça um excelente uso desse Código da Felicidade, que você possa ter, você que ouviu, você que acompanhou aí os 8 programas, que você possa aproveitar ao máximo essa grande lição de Jesus. E a semana que vem, Clélio Leme, estaremos aqui mais uma vez, só que falando de uma outra figura também maravilhosa, Maria Madalena. Santa Maria Madalena. É isso aí. Clélio, muito bom. Até semana que vem. Até a semana que vem.